Fala pessoal, tudo bem com vocês? International Alternative Sports na área para falar de muitos torneios aqui, começando pela Ligas das Nações, a UEFA Nations League 24 e 25, que começou nesses últimos dias, né? Meio de semana passada, atravessou o final de semana e se encerrou no dia de ontem, tá pessoal? Vamos estar aqui falando da Nations Leagues A, B, C e D, porque temos representantes, tá? Tô com aqui a camisa da França, infelizmente não tenho camisa de nenhuma seleção daqui da nossa cobertura, mas vamos embora. Tivemos umas pequenas mudanças aqui nas primeiras divisões, mas nada do outro mundo, pessoal. Vamos falar o emparelhamento, tá? Na Nations League A, os grupos continuam 4 grupos de 4, 16 seleções. Nós temos a seleção de Israel, que subiu da B para A. Israel continua com problemas para jogar internacionalmente no seu país, né, devido ao conflito com o Hamas, né, como vocês sabem. E está no grupo aqui da França, inclusive. Mas vamos lá. Grupo 1 nós temos Portugal, Croácia, Polônia e Escócia. No 2, além da França, Israel, Bélgica e Itália. Então, uma parada duríssima, né, para Israel, né? Nós temos no 3 Alemanha, Países Baixos, Bósnia e Hungria. E no 4, Dinamarca, Espanha, Sérvia e Suíça, pessoal. O que acontece? Em vez de só os líderes classificarem para as semifinais, fazer o Final Four em país único, né? Não, agora nós temos a novidade, teremos quartas de finais. O primeiro e o segundo de cada classificam-se direto, pessoal. E um esquema parecido com o que tinha até o ano passado, da Champions League, os terceiros da Nations League A jogam contra os segundos colocados da Nations League B, né? E aí o vencedor ou pode permanecer e pelo rebaixado ou se manter. Um exemplo aqui, claro que está muito no início. Se Israel, por exemplo, ficar em terceiro na sua chave, ele enfrentaria um dos segundos de algum grupo da Nations League B, que seria no caso a Albânia, que está no grupo B1, a Nations League B1. E aí ele vencendo, permaneceria, a Albânia não subiria, e se a Albânia vencesse, subiria, e a Israel desceria. Bastante interessante, não deixa de ser um atrativo, né? Mas, enfim, temos opiniões diversas, né? Muito bem, pessoal. Aqui falando dos jogos de Israel, nesse caso, Israel, como eu já disse, está tendo problemas com o mando. Na sua estreia, enfrentou a equipe da Bélgica. A Bélgica foi bastante superior, fez 3-1, né? E no seu segundo jogo, o jogo foi em Budapeste, na Hungria, recebeu a Itália. Israel perdeu por 2-1, pessoal. Agora nós teremos rodada só daqui no mês que vem, né? O próximo jogo de Israel será nada mais, nada menos do que a seleção da França no dia 10 de outubro. Não será uma parada nada fácil, né? Israel, assim, muito provavelmente nem consiga terceiro lugar, porque Bélgica, França e Itália, né, tem muito mais rodagem que a seleção israelense. Mas futebol é jogado dentro das 4 linhas. Na Nations League B, pessoal, nós temos a nossa seleção aqui da Geórgia, representando a nossa cobertura, a boa Albânia, do Silvinho, República Tcheca e Ucrânia. No grupo B, temos a Inglaterra, que caiu da primeira ou segunda, Grécia, a Irlanda e a Finlândia. No grupo 3 temos o nosso Cazaquistão, que não começou muito bem, com a Áustria, Noruega e a Eslovênia. E no grupo 4, né, o B4, nós temos a Turquia. Nós aprendemos com o país de Gales, Montenegro e Islândia, pessoal. Cazaquistão estreou em casa, empatando com a Noruega, do Haaland, do Odegaard e companhia por 0-0. Resultado até interessante, né? O Cazaquistão melhorou bastante o seu nível, porém, na segunda rodada, enfrentou a equipe da Eslovênia, não foi páreo, perdeu por de 3-0. O próximo jogo do Cazaquistão, pessoal, eu vou estar confirmando aqui, será contra a Áustria, no dia 10 de outubro, fora de casa. E aqui, como eu já disse, né, os primeiros, aqui um pouco os primeiros colocados grupos continuam subindo diretamente, né? Podemos ter aqui os segundos brigam também para subir com os terceiros, né, na Nations League A, e os últimos, esses sim, eles caem, os 4 últimos, o último de cada grupo caem para a Nations League C, pessoal. Na Nations League C, nós temos o nosso Azerbaijão no grupo 1, com Suécia, Estônia e Eslováquia. Grupo 2 temos o Chipre, aqui nosso representante, com a Lituânia, Kosovo e Romênia. No grupo C3, nós temos Luxemburgo, Belarus, Bulgária e Irlanda do Norte. E no grupo C4, Ilhas Faroe, a Armênia, nosso representante, a Letônia e a Macedônia do Norte.
Aqui também os líderes de cada grupo sobem para B, os segundos fazem, vão para os terceiros da B, né? E os últimos de cada. Aqui nós temos rebaixamento, mas também temos playoffs, né, para permanência, né, porque a Nations League D tem números diferentes de seleções. A Azerbaijão não começou bem essas eliminatórias, na estreia perdeu da Suécia de 3-1 em seus domínios, né, o que é normal, convenhamos, e perdeu fora para a Eslováquia por 2-0. O próximo jogo do Azerbaijão será fora de casa contra a Estônia no dia 11 de outubro, pessoal. E a Armênia começou razoavelmente, né, pessoal? Primeiro jogo goleou a Letônia por 4-1, uma belíssima vitória dos armênios. Porém, perdeu fora da Macedônia do Norte por 2-0, mas bastante equilibrado ainda, pessoal. Nós temos aqui, só uma curiosidade, o dos últimos é o seguinte: os dois menos piores da Nations League C, eles jogam playoffs de rebaixamento, né? E os dois piores mesmo, de fato, esses caem direto para a Nations League D. Tá bom, pessoal? Com o tempo vocês vão entender. Na Nations League D, pessoal, onde tivemos resultados históricos, tá? Aqui não temos nenhuma seleção da nossa cobertura, mas chamou muita atenção o San Marino vencendo após 20 anos. Na chave A tem San Marino, Liechtenstein e Gibraltar, sempre um de folga. No caso, né, somente Liechtenstein fez 2 jogos. Né? E no grupo D2, Moldávia, Malta e Andorra, apenas Malta fez 2 jogos. E aqui o primeiro de cada sobe, então 2 vagas, né? E aí os segundos fazem um playoff de promoção, né? Contra alguns times da Nations League, no caso com os segundos da C, né? Enfrentando aqui os segundos, né, da D. Tá certo, pessoal? Isso tudo na Europa. Agora, a gente passando para as eliminatórias africanas da Copa das Nações Africanas, nossa seleção africana / asiática, o Egito, estreou contra Cabo Verde, jogou tranquilo, fez 3-0 com gols do Rabia, o Marmouche e o Adel, jogou no dia 6 de setembro, numa sexta-feira, e ontem, né, enfrentou Botsuana fora, fez 3-0 também. Trezeguet fez 4-0, perdão, 2 do Trezeguet, o Mohamed Salah, o craque, o Fati completaram o placar, boa vitória, pessoal. Aqui nós temos 12 grupos de 4, né, pessoal? Perdão, 12 grupos de 4 seleções cada, os 2 primeiros avançam direto para o torneio final, né? 12 vezes 2, 24, os 24 que assinem ao torneio principal. O próximo jogo do Egito vai ser contra a Mauritânia no dia 6 de outubro, tá? em seus domínios, pessoal. Boa sorte ao Egito, que sempre é um grande candidato a título de Copa Africana de Nações. Muito bem, e na Ásia, fechando eliminatórias da Copa do Mundo, pessoal, lembrando que agora já estamos na terceira fase, nós já tivemos algumas rodadas, tá? Aqui são 3 grupos com 6, e os 2 primeiros de cada já vão para a Copa do Mundo, totalizando 6 vagas, né? São 8 direto na Ásia, e aí depois dessas 2 vagas teremos mais playoffs, né? É bastante, não vou dizer que é complexo, mas aos poucos a gente vai explicando também. E as seleções que falaremos aqui são as seleções da Austrália, que é da Oceania, já joga na Ásia há um bom tempo, e a seleção transcontinental, que fica na Ásia e também partes na Oceania, a Indonésia, pessoal. Muito bem, pela terceira rodada, a Austrália em seus domínios perdeu do Bahrein, que vem crescendo muito, o Bahrein fez 1-0, né? A Austrália vem caindo bastante de rendimento, né? Um time que sempre prezou pelo conjunto, não tem um craque individual, segundo algumas fontes minhas, como o Fê Messias, que acompanha bastante a Austrália, né? A Austrália carece de algumas peças, e isso já, frente ao Bahrein, que nem é uma grande seleção, nem melhorou um pouco, já fez diferença, né? E nós tivemos a Indonésia empatando fora de casa com a Arábia Saudita 1-1. A Indonésia, que tem naturalizado jogadores, está fazendo um trabalho até interessante, uma certa polêmica com os jogadores locais lá, mas tem evoluído de fato. E na rodada 4, pessoal, né? No quarto jogo, no caso, né? Nós tivemos um embate, né, entre as duas seleções aqui citadas, né, a Indonésia e a Austrália. O jogo ficou 0-0, né, a Indonésia conseguiu 2 empates, a Austrália fez apenas 1 ponto, né, e a Austrália está num grupo difícil, né, correndo sérios riscos de ser eliminada, pessoal. Por quê? O grupo deles
Esse é o grupo C, que tem Japão e Arábia Saudita, que tradicionalmente sempre vão para a Copa. A Austrália também, mas como eles foram sorteados no mesmo grupo, né, a Austrália, a chance de ela não passar direto é muito grande. Né? Ainda temos também a China nesse grupo, a Indonésia e o Bahrein. O Japão, perdão pessoal, o Japão tem 6 pontos, nós só tivemos 2 rodadas, tá pessoal? Me perdoem, eu acabei falando besteira. 2 rodadas, o Japão foi o que ganhou os 2, a Arábia Saudita tem 4 pontos, o Bahrein tem 3, a Indonésia tem 2, a Austrália tem 1 e a China 2 derrotas. Não que a China seja uma potência, mas foi uma grande decepção. Né? Principalmente na primeira rodada tomou de 7-0 do Japão, o Japão ao contrário, marcando 12 gols em 2 jogos e não sofrendo nenhum, pessoal. Os próximos jogos, aí sim, valendo terceira e quarta rodada, no mês que vem, a Austrália em casa enfrenta a China, tem que vencer, não tem desculpa, né? A China vem mal, senão a coisa vai se complicar de vez, enquanto que a Indonésia, pessoal, vai enfrentar, até o Bahrein, enfrentar o Bahrein também no dia 10. E sempre são rodadas duplas, no dia 15 do 10, a Austrália enfrenta o Japão, no Japão, jogo dificílimo, e a Indonésia enfrenta a China na China, também no dia 15. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa data FIFA, do nosso boletim aqui. Vou me despedindo, grande abraço a todos, valeu, tamo junto. Audio Jungle.